Ele é tão maravilhoso, totalmente maravilhoso. Eu me lembro que a Bíblia chama de o anjo do Senhor. Apareceu para os pais de Sansão. Essas coisas me fazem amar mais Jesus. O anjo do Senhor apareceu, e você pode colocar o nome de Jesus ali, aos pais de Sansão. Apareceu primeiro a mãe dele, e depois apareceu para o pai de Sansão, Manoá. E o pai de Sansão disse assim: como é o seu nome? Você pode esperar um pouco para que a gente prepare alguma coisa para você comer? Ele disse assim: eu espero, não irei comer. Ofereça como um sacrifício ao Deus eterno. Então Manoá disse assim: mas como que é seu nome? Ele disse assim: pode me chamar de maravilhoso. Pode me chamar de maravilhoso. Será que ele não é de fato maravilhoso? Eu fico triste quando eu vejo pessoas, cristãos, vivendo uma vida aquém de um chamado, de um Deus que prometeu que estaria ao lado deles. E Ele disse: eu sou maravilhoso. E se eu sou maravilhoso, eu faço da sua vida uma vida maravilhosa. Eu faço dos seus dias, dias maravilhosos, porque Ele é maravilhoso. O livro de Isaías, ele disse: um menino nasceu, um filho se nos deu. Para alguns é apenas um menino, mas para outros ele é o filho. E o seu nome será... Qual que é o primeiro nome que aparece lá? Maravilhoso. Maravilhoso. O seu nome será maravilhoso. Tão maravilhoso para nós. Eu preciso dizer para alguém aqui de novo: que por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor maravilhoso está segurando a sua mão, e nada vai tocar na sua vida. Eu descobri uma coisa: a natureza nos mostra, e Deus criou o dia e a noite. Ele fez separação entre a luz e as trevas. E o nosso corpo entende que a gente precisa trabalhar enquanto é dia. E quando a noite chega e quando as trevas chegam, então o nosso corpo entende que é hora de descansar. Mas a nossa alma, ela tem dificuldade de entender isso. O nosso espírito está pronto, mas a nossa alma tem dificuldade de entender que na sua caminhada, na minha caminhada, sempre haverá o dia e a noite. Você vai viver dias de luz, de alegria, e vão vir outros dias, outros momentos em que serão noites. Aí quando a noite chega, a gente começa a ficar aflito, agitado, desesperado. O que eu vou fazer agora? Oh Deus, onde que eu errei? Oh Senhor, onde está o Senhor? O que o Senhor fez? Senhor, o que está acontecendo? Onde está, Senhor? Eu pequei contra Ti, o que houve com a minha vida? Eu te digo uma coisa: quando você perceber que o sol se põe e chega um momento escuro, preste atenção numa coisa: entenda que um Deus maravilhoso está cuidando de tudo, e vá descansar. Por isso Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendam de mim, que sou manso e humilde, para ensinar vocês na condição de vocês. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu sei tudo, conheço tudo, tenho condição
de prever cada decisão sua até seu último instante de vida. E se você ouvir as minhas palavras, se você aprender de mim, eu não vou ficar irritado com a sua rebeldia. Ele diz assim: eu não vou ficar insatisfeito com a sua falta de competência. Não. Venha e aprenda de mim, porque eu vou te ensinar a andar em uma condição onde não importa. Eu disse isso a semana passada lá em Ponta Linda. A sua vida, ela está na mão de Deus. E às vezes parece que a mão de Deus desce lá embaixo. E tudo que você vê é aflição, é trevas, é uma circunstância que não é real. São momentos difíceis, são as noites, são as trevas. E você se sente afligido, mas eu te digo uma coisa: você está nas mãos de Deus. Quando Ele te levar aqui, ou quando Ele te colocar aqui, a sua vida continuará nas mãos de Deus. Se você entender isso, e se você crer nisso de todo o seu coração, você se torna alguém inabalável. Você se torna uma pessoa que as trevas não têm poder contra a sua vida. Não há mais como Satanás tocar em você, pegar algo em você. É esse o propósito e o processo do Senhor na nossa vida: nos fazer pessoas inabaláveis, filhos que têm a revelação do Pai no coração e que nada mais toca quem Deus é e quais são os planos dele para a sua vida. O que a palavra do Senhor disse para você? O que Ele já prometeu para você? Eu te digo que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor são para sempre, não passam. E Ele disse que todas quantas são as promessas dele para a sua vida, estão nelas, para você e para mim. Sim, amém, sim, amém, sim, amém. Você não precisa mais se preocupar com isso. Essas coisas já foram resolvidas. Estão sim e amém de Deus, dizendo sim, amém, sim, amém. Vai se cumprir na sua vida. Mas a nossa vida aqui embaixo, ela tem estações. Então às vezes você vive e sente a chegada do inverno. O inverno, as folhas caem, não existem flores. No inverno, os passarinhos até param de cantar. Mas Jeremias escreveu uma promessa para nós: que aquele que é plantado pelo Senhor junto à água do ribeiro, ele não teme quando vem uma estação adversa. Não teme, não aflige. Sabe por quê? Porque você começa a entender aonde você foi plantado. Deus te plantou. E quando Deus te planta, o que é Deus te plantar? Deus te plantar é a palavra que é semeada no seu coração, e ela encontra uma terra onde ela aprofunda raízes. As raízes penetram. E sabe o que acontece? Na estação seca, a árvore que não é plantada, ela está com suas raízes muito superficiais. Então essa árvore, ela seca e ela morre. Mas existem outros tipos de árvores em que quando a estação muda e o tempo seca, então ela começa a aprofundar suas raízes, e as raízes vão aprofundando em busca de água, de umidade, de nutrientes, e as raízes vão se aprofundando, de forma que ela pode até secar, ela pode ter as folhas todas caídas, mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ela começa a florescer de novo, as folhas vão surgindo de novo. Esse é um homem
e uma mulher que aprende a andar com Deus. Quando você ainda é menino na fé, você é levado de um lado a outro pela circunstância. Mas quando você começa a amadurecer a sua condição de fé, você percebe que não importa mais uma circunstância, ou se é dia ou se é noite, você está caminhando sobre essas coisas. Foi por isso que o nosso Senhor viveu, e Ele viveu para nos mostrava para os discípulos como era, como se faria, como se vive nessa terra com Deus. Jesus estava o tempo todo mostrando para ele: olha só, estão acreditando na minha mensagem, as pessoas estão acreditando na minha mensagem, e as pessoas começam a olhar para Jesus e dizem uns para os outros: esse é de fato o Filho de Deus, Ele é o Rei, vamos levantá-lo como Rei agora vamos elevá-lo, Ele é o nosso Rei. Jesus entendia: não, eu não preciso disso, não chegou a hora ainda, e Ele saía do meio da multidão. Então em outro momento as pessoas olhavam e falavam assim: você expulsa demônios por meio de Satanás, através de Beelzebul. Jesus, ele sabia se comportar quando queriam exaltá-lo, e ele sabia se comportar quando queriam acabar com ele. Ele não mudava conforme o movimento do coração das pessoas. Ele conhecia quem era e quem seu pai era, e isso era imutável dentro dele. Sabe, você não precisa andar pela aprovação das pessoas. Toda vez que você andar pela aprovação das pessoas, a sua autoridade cai. Qual é a sua autoridade? A sua autoridade como filho. Você não precisa se comportar pelo que os outros estão pensando. Você precisa andar pelo que a palavra de Deus diz a teu respeito, pelo que Deus está falando a teu respeito. Sabe, os homens hoje, eles não entenderam, os pregadores não entenderam o que é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus não está no título, não está na prerrogativa, não está naquela palavrinha que vem antes de seu nome. Sabe, você não precisa me chamar de pastor, porque eu sei qual é o meu chamado. Eu acho estranho isso, os homens vão lá e é apóstolo fulano de tal, é pastor fulano de tal, é reverendo fulano de tal. Sabe, isso é desnecessário quando você entende quem você é. Ou vamos falar assim, a administradora Marilisa, ou vamos falar assim, o dentista fulano de tal. Não, você não chama as pessoas. O que ele é? Ele é um dentista. O que ele é? Ele é um advogado. O que ele é? Mas não, na igreja, para que se reconheça que tem alguém sobre os outros, então ele é o pastor fulano de tal, ele é o reverendo fulano de tal, ele é o apóstolo fulano de tal, e não pode referir-se ao cidadão se não tiver a prerrogativa do título antes do nome dele. É uma falta de respeito, está desonrando. Eu te digo uma coisa, no reino, a autoridade não vem pelo título, a autoridade vem pela revelação. Deus é do tamanho da sua revelação, e às vezes, aquele que é o menor na igreja, que você olha e não dá nada, é aquele que está fazendo toda a coisa funcionar na igreja. Aquela pessoa que você nunca viu pegar no microfone, é a oração daquela pessoa que está fazendo muita coisa andar no meio daquela igreja. Porque no reino a autoridade não vem pela posição que ocupa, pelo cargo que ocupa, mas ela vem pela revelação que cada um tem no coração. Por isso eu te digo uma coisa: ninguém determina quem você é. Você é o filho amado do Deus vivo, e o que Ele falar a teu respeito, os homens podem olhar e podem zombar, podem olhar e podem não dar crédito algum, mas eu te digo uma coisa: quando você dobrar seu joelho, o inferno não só treme, todo o inferno estremece, porque esse é o reino de Deus. E Deus é muito bom, e te digo de novo, Deus é muito bom em esconder as coisas. Ele esconde as coisas. Então eu te digo uma coisa: se ninguém reconhece quem você é, e você necessita de alguma maneira ter algum reconhecimento, eu te digo uma coisa: esqueça isso.
os olhos daquele, o qual um dia, todos os seres que pisaram nessa terra, e todo aquele que ainda vai nascer e pisar nessa terra, todos estarão diante dele, todos terão dobrado os seus joelhos, com todas as línguas não conseguindo não confessar que ele é o Senhor. Esse conhece você pelo nome, e se você tiver uma fama na presença dele, isso é tudo que você pode alcançar nessa terra. Ali é o lugar de você ser importante, ali é o lugar de você entrar e ser diferente. O Dave fala de uma história que talvez vocês já ouviram milhares de vezes, não sei como foi ao certo, mas estavam na fila para receber o galardão, né? E ele conta essa história brincando, né? Brincando que a irmãzinha que varria a igreja, e ele estava incomodado que a irmãzinha que varria a igreja estava na mesma fila que ele. Ele falou: nossa, mas eu sou um homem que pregou em muitas nações, quantas milhares de almas não se converteram? Será que essa irmãzinha, será que não tem um anjo para vir aqui e dizer a ela que a fila que ela está na fila errada? Porque eu orei e milhares falaram em outras línguas. Ah, vocês não sabem quantas cadeiras de rodas ficaram vazias quando eu impus as mãos em pessoas. Essa irmãzinha deve estar na fila errada. Então ele pegou a coroa dele e se alegrou, mas ele ficou querendo ver que coroa que aquela irmãzinha ia receber. O que estava acontecendo ali? E de repente a coroa da irmã era melhor que a dele, maior que a dele, com mais ouro que a dele. E ele falou: mas não pode, Senhor, o que está acontecendo? E então o Senhor mostrou a ele que no reino não é. Eu te digo uma coisa: um homem pode chacoalhar as nações e ser usado por Deus para chacoalhar nações e levar continentes a se render ao nome de Jesus. E na eternidade, uma pessoa que nunca pegou no microfone, mas ela dobra os joelhos e intercede pela sua igreja, e ela ter um galardão maior que aquele homem. Sabe por quê? Porque a unção que movia na vida daquele evangelista que chacoalhava as nações é de Deus. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Deus é que usa, Ele usa. Até um amigo meu esses dias ministrou o meu coração, porque ele falou assim: eu não gosto desse termo Deus usa, porque se você observar, a realidade é que ele de verdade é um pouco pejorativo. Então eu acredito uma coisa: Deus não usa, Deus Ele compartilha, Ele trabalha junto. Usar é ser usado. Deus não usa nada e descarta. Deus Ele quer compartilhar. Mas como alguns não se colocam ao seu lado para que Ele compartilhe seu coração com estes, então eles acabam apenas sendo usados. Apenas são usados por Deus. Mas às vezes eles não são amigos. E eu te digo uma coisa: Deus, Ele quer mais do que usar alguém. Ele quer alguém que Ele possa confiar seu coração. Sabe, lá no começo, Deus criou Adão, Eva, e Deus deu o jardim para eles. O jardim era perfeito. Tudo o que havia de bom para se comer, para se deleitar, os rios que passavam lá eram gloriosos. Lá estava Adão, lá estava Eva, comendo, bebendo e se deleitando no jardim com a presença do Senhor, que vinha todos os dias na viração para ter comunhão com eles. Mas sabe, Adão, ele tinha coisas a fazer. Um dos atributos que o Senhor disse é: Adão, cuida do jardim. Porque o jardim, ele foi plantado, o jardim ele tinha uma limitação. Então o jardim ele tinha limites. Havia um rio que passava de um lado, havia um rio que passava de outro lado. E Deus disse assim: Adão, cuida do jardim. E Deus disse a Adão e a Eva: vocês vão se multiplicar, vocês vão gerar outras vidas, filhos e filhas, e vocês vão encher a terra.
Mas além do jardim, nada se produzia. Além dos limites do jardim, nada se produzia. O jardim era perfeito, mas além dos limites, nada se produzia. Por quê? Porque não haviam pessoas suficientes para cultivar o que havia além. Eles eram apenas em 2. Então o Senhor disse: vocês vão se multiplicar. E no se multiplicar, filhos e filhas virão. E a presença do Senhor vindo todos os dias, aquela amizade que Deus tinha com Adão, ela determinava algo, um relacionamento. Adão, filhos e filhas virão, e você vai replicar o nosso relacionamento no coração deles. Assim como eu sou seu amigo, Adão, eu vou ser amigo do seu filho, eu vou ser amigo dos seus filhos. A nossa relação é um modelo do relacionamento. Mas à medida que crescer a família, Adão, o jardim não vai comportar. Então vocês vão conquistar além do jardim. Além do jardim virão mais coisas. Vocês vão cultivar além do jardim. E sabe, o jardim que tinha uma extensão de 5 quilômetros, coloquemos. À medida que vocês se multiplicam, esse jardim se tornará uma extensão de 7 quilômetros. Até, Adão, que esse jardim ocupe toda a terra. E eu vou passear em toda a terra, e toda a terra será um jardim. E isso foi quebrado lá. E isso não pegou Deus de surpresa. Mas quando o Senhor veio, quando Jesus veio, Ele inaugurou na terra uma nova criação, uma nova natureza. Não eram mais os filhos de Adão, agora era o Filho do Deus vivo. E Ele inaugurou uma nova raça na terra, uma raça de filhos e filhas de Deus, que não eram mais como Adão, eles eram agora uma nova criatura. Satanás agora ele olha e fala assim: peraí, mas eu enganei Eva, mas essa criação é um pouco diferente. Sim, é um pouco diferente. Agora essa nova criação, ela foi colocada num outro jardim. E o jardim agora é a igreja. E a igreja, ela tem uma condição, ela tem um limite. Eu te digo uma coisa: na igreja que Jesus está levantando, que é o jardim, na igreja há todo tipo de alimento. Mas o nosso foco nunca deve ser a igreja, como o foco de Adão nunca deveria ter sido no jardim. O foco é aquele que vem na viração do dia e tem a relação, e tem a comunhão, e tem a amizade. Existe algo que ao longo dos anos, Satanás ele é muito astuto, ele conseguiu enganar as pessoas, e fazer com que as pessoas então hoje, elas não se preocupam com o Senhor que deve vir na viração do dia, mas elas começaram a se preocupar mais com a igreja. E a igreja começou a envolver as pessoas com a igreja, em atividades, em tarefas, em ocupações, é louvor, é isso, aquilo. Tudo isso faz parte de cuidar do jardim. Mas o mais importante de tudo isso é que ele venha no final do dia. Porque lá no começo, quando ele deixou de vir ao final do dia e parou a comunhão, de repente o jardim foi criando espinhos, mato, as coisas foram ficando diferentes, tudo foi mudando, e de repente o jardim, por mais que Adão trabalhasse, agora a terra por si só ela produzia muito mais espinha, brolho, coisa ruim ia surgindo, porque ele perdeu a visitação. Eu te digo uma coisa: nesses dias, você está na igreja, e a igreja é o jardim de Deus. Você deve cuidar do jardim. O jardim é seu. Não existe pastor algum, dono de igreja nenhuma. A igreja é do Senhor.
Mas eu te digo uma coisa: se você não cuidar do jardim, mas então o que é o cuidar do jardim? Eu te digo uma coisa: Jesus cuida da igreja, você cuida do seu irmão. Isso tem vindo de uma maneira tão poderosa dentro do meu coração, que você não tem noção. A igreja de Jesus, Ele nos colocou na igreja. E qual que é a minha tarefa? A minha tarefa é louvar. Não, sua tarefa é cuidar do seu irmão. Lembra quando Caim pecou, matou Abel? O Senhor disse: Caim, que fizeste? Ele disse: mas por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Você quer saber a realidade? Sim, ele deveria cuidar do irmão dele, porque eram só dois. Um deveria cuidar do outro. Eu te digo uma coisa: sabe por que a igreja não é ainda a igreja de Jesus? Que o mundo vai olhar e vai falar: eu quero fazer parte desse povo. Sabe por que a igreja ainda hoje é um motivo de chacota? Sabe por que a igreja hoje ela não vive para o evangelho? Os pregadores não pregam o evangelho, eles se preocupam só com o dinheiro para manter a igreja. É tipo assim, é da igreja para a igreja, e esse não é o propósito. É dele, por ele, para ele, não é da igreja para a igreja. Não é a igreja vem aqui, a igreja, eu arranco o dinheiro da igreja para manter a igreja melhor. Não, não é assim. É dele, por ele, para ele. À medida que cada um entender que é dele, você vai cuidar do teu irmão, e você vai cuidar de tudo isso que envolve isso tudo aqui. Então o louvor é diferente, então a palavra é diferente, então a alegria é diferente, a unção que é liberada é diferente, a comunhão é diferente. Começa a ocorrer coisas diferentes no meio do povo. Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Na verdade, sim. Sim, você deveria cuidar do seu irmão. Porque se você se importar com o seu irmão, você está cumprindo o que Jesus deu a nós como mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo. Sabe, nós tentamos fazer tantas coisas, e nós queremos agradar a Deus e honrar a Deus com tanta coisa para fazer, e nós esquecemos do mais básico que Jesus disse: cuida do teu irmão e ame ele. Porque eu te digo uma coisa, há um poder nisso. Jesus disse, eu disse na sexta-feira aqui, Ele orou em João: e quando eles forem um, o mundo saberá que eu vim. O mundo não vai saber quando a igreja, curas. Quantos homens já foram levantados nesse país com curas, milagres? 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, o que resta desses homens? Onde estão? Onde estão os operadores de milagres? As igrejas onde a mão de Deus estava ali? O que tem havido? O que sobra depois disso? Porque a igreja, o mundo não está procurando o poder da igreja. O mundo está à procura do amor na igreja. E se nós não amamos, como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos aqueles que estão ao nosso lado? Como podemos dizer que, Senhor, eu te amo, mas você fere o seu irmão a todo momento? Eu me lembro do David Robertson, uma vez que eu ouvi ele pregando, e ele disse assim, que ele estava sendo traído por muitas pessoas na igreja, pessoas tomando a igreja dele. E ele disse assim: eu orei a Deus: Deus, faça alguma coisa por essas pessoas, faça alguma coisa, arranque essas pessoas, faça alguma coisa, um juízo sobre essas pessoas. Então o Senhor falou assim: não, você não entendeu quem eu sou, você não está entendendo o meu espírito. O que é então, Senhor? Ame-os. Mas eles estão colocando facas nas minhas costas. Ame-os. E ele então falou: tá bom. Mas ele entendeu parte da mensagem. Ele disse assim: eu vou amar. Tá bom, eu vou amar, e Deus vai colocar um amor no coração dessas pessoas, que elas vão mudar comigo. E aí ele começou a orar por amor, abençoando aquelas pessoas. Mas as pessoas não mudavam com ele. E ele voltou a falar com Deus: Deus, eu estou liberando amor, eu estou amando essas pessoas, mas elas não mudam, elas continuam me caluniando. Deus disse assim: mas quem te disse que elas mudariam?
Sou eu que mudo com você quando você perdoa, não elas. O que é liberado é da minha parte sobre você. Sou eu que movo sobre a tua vida quando você perdoa. Então você está orando para perdoar alguém e você fica assim: eu estou orando para perdoar, e aquela pessoa continua fazendo a mesma coisa. Não é ela que vai mudar, é Deus que vai colocar brasas de fogo sobre a sua cabeça. É como Ele está olhando para você, porque você está se tornando um com Deus. Quando você perdoa, você se torna um com Ele. Quando você ama, você se torna um com Ele. E olha que alguém está pregando aqui para vocês hoje que ama pregar sobre o amor de Deus e a nossa paixão como noiva pelo noivo. Mas eu sou incitado pelo Espírito Santo a falar uma coisa para você: se você não ama o seu irmão, aquilo que você diz que ama a Deus é falso. E a palavra de Deus diz, se eu não me engano, no livro de Judas ou Tiago, que aquele que não cuida dos seus, esse tal tem uma religião falsa. Estou falando da religião, o que a Bíblia chama, a palavra escrita lá é uma falsa religiosidade, é uma falsa ideia de cristianismo. Porque o mundo só saberá quem nós somos quando um povo se levantar sendo um, amando, perdoando, se cuidando uns para com os outros. Então o mundo saberá que eu vim, e o mundo conhecerá o que é a igreja do Senhor. Então, fora isso, nós podemos cantar as melhores canções, tocar as melhores músicas, ter uma banda maravilhosa de som, nós podemos ter grandes pregadores falando uma mensagem, ou como disse muito hoje em dia, um coach, alguém que elabora uma mensagem perfeita, com princípio, meio, fim, um fechamento esplêndido, que vai fazer com que você chore, mas você sai daqui, volta para sua casa e você permanece o mesmo. Tua vida não melhora, você não cresce. E se Deus tem algo para fazer nesses dias, é amadurecer e crescer os seus filhos, arraigá-los e fazê-los com que cresçam e produzam frutos. Essa é a nossa jornada. E a glória de Deus é fazer com que essa igreja, e isso vai acontecer, eu te afirmo, se não acontecer nos nossos dias, acontecerá talvez nos dias de nossos filhos ou de nossos netos. Mas Deus não vai perder. Ele vai levantar nessa terra uma igreja que vai amar, que eles vão acreditar na promessa do Senhor, eles vão honrar uns aos outros mais do que a si mesmos, eles vão se cobrir em amor, e a bandeira do amor, como diz Cântico dos Cânticos, e a sua bandeira sobre nós será o amor. E essa igreja vai impactar o mundo, porque tudo que Jesus fazia, Ele não fazia voltado ao poder, Jesus se movia voltado para o amor. Então Ele intimamente se comovia, e havia uma íntima compaixão por aquele cego, por aquele leproso, por aquela pessoa. Então fluía o poder de Deus pela vida dele. Quantos homens, operadores de maravilhas, que eles sequer querem estar no meio das pessoas. Eu vi homens que pregavam no púlpito algo maravilhoso, havia curas quando eles oravam no final, mas eles saem correndo da plataforma porque eles não querem nem pegar na mão das pessoas, não querem contato, eles são estrelas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus usou homens assim, e eu te digo uma coisa, Ele não fará mais isso. Ele não fará mais isso. Eu te dou certeza e garantia. Estou falando aqui, está sendo gravado, mas eu não tenho problema com isso. Talvez o homem que mais operou em sinais nas últimas décadas foi o Benny Hinn. Me falaram aqui que ele vai estar aqui em Rio Preto. Eu te digo, se você quiser ir, vá. Mas eu te digo que o que Deus já moveu na vida daquele homem não move 10% hoje. Sabe por quê? Porque esse modelo fracassou. Esse modelo de um pregador superstar, esse modelo de um pregador ultra pop,
Um pregador que chega numa conferência e loca no país que ele chega uma limusine de dezenas de milhares de reais só para alocar, para chegar no local, para que os pregadores daquele país vejam que é próspero ser um pregador do Evangelho. Eu te digo uma coisa: esses caras leem uma Bíblia diferente da Bíblia que eu leio. E eu te digo outra coisa: o Jesus que eu conheço deve ser outro. Alguns têm aí o tal do bom Jesus da Lapa, bom Jesus do patrocínio, deve ser algum Jesus desse, mas não é o Jesus de Nazaré que eu conheci nas Escrituras. Você conseguiria imaginar Jesus chegando hoje, Jerusalém, entrando em Jerusalém numa limusine branca? Não. Talvez ele entraria num Jeep, porque há 2000 anos atrás foi num jumentinho, não foi num alazão branco. Judas, ele se frustrou por isso. E tem muitos Judas que se frustrarão na igreja de hoje por isso. Porque Judas, ele não traiu o Filho de Deus, Judas traiu o Filho do homem. Judas, ele imaginava, ele queria o leão, e ele não conseguiu reconhecer o cordeiro. Ele queria um rei, e ele não conseguiu distinguir que ali estava um servo de todos. Judas não traiu o Filho de Deus, ele traiu o Filho do homem, porque ele se decepcionou. Muitos hoje em dia vão se decepcionar com Jesus. E vou te dizer uma coisa mais: Jesus não se importa com esses, porque alguns, eles confundem a fé com uma expectativa. Fé não é expectativa. Você não pode se colocar em Deus com expectativas disso ou daquilo. A fé se move na palavra, não na expectativa. A fé não é porque você quer, a fé é pela palavra. E eu disse na sexta-feira: se aproxime de Deus e Ele vai te dar uma palavra. E quando Ele te der uma palavra, essa palavra ela vem com fé. É um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra entra no seu coração, ela traz fé. E isso é fé. Agora, muitas pessoas, elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem ouvir o que Deus está falando, então elas vivem de expectativas, e as expectativas frustram. Eu esperei tanto que Jesus fizesse aquilo, e agora, passou tanto tempo, não fez. Isso não é fé, isso é expectativa. Jesus, ele não responde, não corresponde com expectativa, ele interage com a nossa fé, que está ligada, baseada na palavra. Então quando você tem a palavra, a fé é lançada, e na terra do seu coração, você cuida do seu coração, e essa fé, essa semente, ela entra, e ela começa a crescer, pode levar um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas eu te digo uma coisa: a fé, ela é uma árvore, é como um grãozinho de mostarda, ela está lá dentro. Aí você não tem a expectativa de, como o seu João, ele plantou lá uma videira, mas ele não fica na outra semana: mas por que essa videira não deu uva ainda? Por que não tem uva aqui? Mas não, isso é expectativa, cara, isso não é fé. A fé é entender o processo, e você entende quando existe fé no teu coração, porque a palavra te ampara. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu e começou a peregrinar no deserto, mas ele creu no coração: Deus, eu creio nessa promessa. O Senhor tem uma promessa para mim, de fazer de mim um grande povo. Eu creio nessa promessa. Como será? Eu não sei, apenas foi plantado no coração. Mas quando você crê, e sabe, existe uma coisa diferente também. Muitas pessoas, eles confundem crer com crença. Eu vou te dizer uma coisa, pode buscar no dicionário. Crença é algo variável. Uma crença, ela existe aqui hoje, e essa crença muda para outra coisa amanhã. Agora, a fé, ela não muda. A fé, não há variação nela. A fé permanece. 3 coisas permanecem na terra: a fé, a esperança e o amor. A fé, ela não muda, ela não varia conforme uma condição, porque você planta aquilo no seu coração, e você não precisa de uma prova natural para ela. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé, ela é a prova. Não, eu quero uma prova, Jesus. Não, a fé é a prova.
A palavra está dizendo, a fé, ela é a prova. A fé, ela é a certeza. Mas isso só acontece com a palavra. Quando a palavra entra, a fé vem. Ao ouvir essa palavra. E isso é uma prova. Ah, não, todo mundo fala assim, você está falando, mas não dê ouvideira, seu João. Mas a fé, ela não precisa ver. Ela é a prova. Eu sei, vai vir. Fica tranquilo, vai vir. Ah, mas quando? Não, vai vir. Porque aqui dentro sabe, é plantado algo. Sabe, Deus planta palavras no seu coração, promessas no seu coração. Deus libera palavras no seu coração. E quando Ele libera isso, e o teu coração aceita, acredita e recebe, isso se torna inabalável. Essa árvore, ela é a sua árvore da vida, plantada no teu coração, aquela palavra. Ah, mas não deu fruto ainda. Mas a palavra diz que ela dá um fruto a cada mês, não é um fruto a cada dia. E se um mês durar 10.000 anos? Um dia como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Essa não é mais a questão de quando vai ocorrer. Quem acredita e quem a fé é lançada no coração, não é a questão de quando vai ocorrer. Abraão viveu 99 anos. E ele acreditou na promessa. Ele teve momentos de dúvidas? Teve, você sabe que teve. Mas isso não é um problema também. Porque mesmo quando você titubear, o Senhor vai te amparar, porque tem uma árvore ali. Você vai sentir fome e não tem o que comer ainda. O Senhor fala, não, espera aí, tem outras árvores nesse jardim que você pode comer. Essa daqui espera um pouquinho. Eu descobri que é muito bom andar com Deus. As palavras e as promessas, elas são infalíveis. Então Deus tem plantado coisas no seu coração. Ele tem plantado coisas no seu coração. E acredite, mais dia, menos dia, a árvore cresce. Às vezes não está dando fruto, mas está dando sombra. E você descansa debaixo daquela promessa. E de repente, o tempo passa, a estação apropriada chega, começam a surgir flores. E passa mais um tempo e começam a vir pequenos frutos. E o fruto vai crescendo, alguns se perdem, outros permanecem, até que os frutos amadurecem. Então você terá uma colheita. E eu te digo uma coisa, essa é a nossa vida com Deus. Ela é exatamente assim. Então você percebe uma pessoa madura em Deus à medida que ela não vacila na condição de crer dela. Você não percebe que uma pessoa cresceu em Deus quando ela começa a pregar na igreja? Talvez as pessoas mais maduras são aquelas que nem querem o microfone, mas são aquelas que entendem o seu lugar no Senhor. Você entende que se você levantar as mãos, o Todo-Poderoso está olhando para você, ouve a sua oração e muda a história do lugar onde você está. Ele muda a história. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Jeremias capítulo 29, Deus diz assim, olha, há uma carta sendo escrita para os que estão cativos na Babilônia. Vocês não vão ficar pouco tempo aqui. Os dias serão longos aqui. Então não ouçam os profetas que estão falando, logo logo nós vamos voltar para a nossa terra. Não. Vão ser dias longos aqui. Então vocês orem pela cidade, para que haja paz na cidade. Vocês plantem e cultivem a terra, e eu vou abençoar tudo que vocês plantarem. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e virei, perdoarei os seus pecados e levarei eles de volta para a sua terra. Existe todo um processo. O processo de você entender que você precisa plantar, você precisa regar o seu trabalho, a sua vida, o que Deus colocou como teu trabalho na mão. Coloque isso na presença de Deus, ore por isso, adore a Deus pelo seu serviço, para que Ele prospere o trabalho das suas mãos. Ore pela paz da igreja, ore para que a palavra flua pela boca daquele que estiver com o microfone na mão pregando. Ore. Paulo disse assim,
Irmãos, orem para que quando eu abrir a boca, a palavra flua dos meus lábios. Cara, se Paulo pediu isso, quem de nós não precisa disso? Lembra de mim, de orar a Deus, que quando o Márcio abrir a boca, a palavra flua pela boca dele. Lembra de orar. Senhor, quando qualquer irmão na igreja for pregar, o pastor Dali for pregar, o Martinho for pregar, a Dilma for pregar, a Eleni for pregar, se o Dalvan for pregar, quem vier aqui à frente pregar, que a palavra flua pela boca dele. Agora, se quem vier aqui à frente, vocês só ficarem, desculpa a minha sinceridade, nós não estamos sendo igreja. Ora pela paz da cidade, o Senhor disse, haverá paz na cidade. Ore pela igreja, ore pela liderança. Você é o responsável pelo seu meio. Você é responsável pelo jardim. Você é o que cuida do seu irmão. E quando você levanta suas mãos, são mãos santas levantadas aos céus. Nós menosprezamos o governo e a capacidade de Deus, sempre. Então nós nos preocupamos às vezes com coisas que não são importantes, e nós menosprezamos a capacidade de Deus ser Deus. E eu te digo, Deus é Deus. Deus é Deus, continua sendo Deus. Há algo que fere o meu coração, porque nós nos acostumamos muito com isso. E eu não vou me alongar aqui. Nós nos acostumamos com a igreja, com os cultos, com o louvor. Mas sabe, nós deveríamos agora fechar os nossos olhos e talvez fazer um grande esforço de pensamento para entender que o Cordeiro da Glória está aqui, que isso daqui não é uma coisa normal, que isso daqui não é uma coisa comum, que aquele que viveu e foi levantado na cruz está no nosso meio. E às vezes a gente olha só para as partes difíceis e a gente não consegue. Aí o evangelho ele fica subjetivo, o evangelho ele fica muito subliminar, o evangelho ele fica uma coisa muito da ideia, da ideologia, e nós perdemos a realidade de que Deus é o Senhor dessa casa, Ele é o governador disso tudo. E aí nós viemos à igreja, viemos, voltamos para casa, e eu te digo uma coisa, esses dias também irão acabar. Um povo irá se levantar e entender quem é Deus, e que Ele está na casa dele, e que Ele ama quando os irmãos estão unidos na sua presença, de que Ele está no nosso meio, de que Ele é real, de que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, digna de todo o amor e atenção, e Ele está aqui no nosso meio. E como eu disse antes, se isso não acontecer nos meus dias, e os meus dias passarem, e eu for levado pelo caminho de toda a terra, e me juntar com aqueles que já viveram e amaram a Deus antes de mim, eu acredito que um povo se irá se levantar, uma nova geração de crianças, os nossos netos, nossos bisnetos. Talvez você está falando, mas Jesus vai voltar em 10 anos, Jesus vai voltar em 20 anos, Jesus vai voltar em 30 anos, nós vamos ver o arrebatamento. Como eu anseio isso, como eu anseio. E eu digo a Jesus continuamente, Jesus, toma minha vida e faça dela o que você quiser, porque eu quero abreviar os dias e que você volte e nos leve para casa logo. Você não sabe como eu quero isso, como eu amo isso. Isso é uma oração contínua no meu coração. Senhor, pegue 2, 3, 10 fiéis na terra e faça o que precisa ser feito. Convença o coração dos que precisam ser convencidos ainda. E eu olhei uma coisa e vi uma coisa no meio da igreja.
Se você observar hoje no Brasil, quase que todo esse país já está convertido, entre aspas. Não tem um aqui que não tem outro parente que não é crente. Eu acho que não há uma família nessa nação que não tem um irmão, um primo, um tio, um parente que não conheça Jesus. Mas Jesus não disse que quando o evangelho da salvação fosse pregado na terra, viria o fim. Ele disse: quando este evangelho, o evangelho do reino vier, então virá o fim. Eu te digo uma coisa: não é quantos são salvos, não é quantos ouvem, tem a ver com a verdade desse evangelho. E a verdade desse evangelho ainda é muito pouca vista na igreja. Para ser mais sincero com você, eu te digo uma coisa: ao redor desse país, nos CDs que você compra nas livrarias de música de louvor, e me coloco nesse meio, é muito difícil um dia em que o som do céu se ouve na igreja. E com tantas milhares de pregações em tantas milhares de igrejas ao redor desse Brasil, e com tantos milhões de pregadores de internet que existe por aí, eu te digo uma coisa: é muito raro você ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. E digo a você diante daquele que vive, e me incluo no meio desse. Sabe por quê? Porque senão seria muito fácil, já estaria feito e já estaria pronto. Mas eu digo a você uma coisa: Ele disse para mim assim: eu não quero e eu não preciso que você fale a meu respeito. Você não precisa ficar girando a manivela do coração das pessoas como um robozinho, tic, 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 só. Eu não preciso que você faça isso. Eu quero que você se torne uma boca pela qual eu possa falar. Uma vez ele disse para mim assim: de tudo que você fala, 10% sou eu, 90% é você. Eu disse: Senhor, me ajuda. Ele disse: eu vou te ajudar, mas você precisa ficar nos meus pés, porque nós falamos do que nós conhecemos a respeito da Bíblia. Mas eu te digo uma coisa: chorem os sacerdotes, os pregadores, os filhos, as filhas, chorem diante do altar, entre o alpendre e o altar. Chore, comece a chorar para que Deus visite o seu povo de novo, para que as palavras de Deus venham de novo e toquem os altares, toquem os púlpitos, para que a música do céu toque os altares e os púlpitos de novo. E então eu vou te dizer uma coisa: o que nós levamos 3.000 cultos para fazer, acontecerá em um só. Porque esse Deus não mudou, nós mudamos. Deus não mudou, nós mudamos. Nós aprendemos muitas coisas que não são do Senhor, e nós precisamos nos reciclar na presença do Todo-Poderoso o tempo todo, porque nós ainda precisamos muito de Deus. Então eu estou te falando isso tudo nessa noite, porque você precisa chorar de novo nos pés do Senhor, ouvir as palavras dele, e essas palavras se tornarão uma fé inabalável no teu coração. E você verá, quando isso começar a acontecer, uma onda de avivamento tocará a terra de novo. E isso acontecerá nos lugares mais improváveis, nos lugares que as pessoas menos acreditam que possam acontecer. Te digo uma coisa: já houve épocas em que isso aconteceu em bares, já houve épocas em que isso aconteceu em ruas e não em igrejas. E talvez volte a acontecer isso, sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com tudo, e nós não podemos nos acostumar com aquilo que é santo, não podemos nos acostumar com aquilo que é grande demais, com aquele que é altíssimo e soberano. Nós precisamos tornar o nosso coração reverente de novo, reverente de novo. Me permita uma coisa mais só: se nós entendêssemos quem o Senhor é de verdade na casa dele, nós cuidaríamos
até com o nosso comportamento de levantar, beber água, ir para o banheiro, essa coisa toda, porque nós teríamos a consciência de quem é o Senhor. Eu não sei porque eu estou te falando todas essas coisas, mas está vindo assim, ó. Se Ele é quem Ele diz que Ele é, se o diabo sabe que Ele é e treme e estremece diante dEle, por que a gente não? Por que essa tal graça nos faz tão irreverentes? Eu te digo uma coisa: algumas coisas Ele vai consertar no meio do seu povo. Ele vai consertar. E é lá dentro. Não é porque um está falando, é lá dentro, sabe? Você vai saber que o Santo de Israel está aqui. O Santo dos Santos está aqui. E você vai saber que, cara, isso é poderoso. Eu preciso respeitar isso, honrá-lo. Para acabar aqui, esses dias eu fui no lugar. Era um pregador que eu recebi muito dele. E nós chegamos um pouco cedo, sentamos. A igreja, como você sabe por aí, era tudo preto. Eu não tenho nada contra a cor preta. A parede preta, o teto preto, parede preta, do lado de fora preto, tudo preto. Aí sentamos, eu, a Marilise, as pessoas no altar, preparados para o louvor. Cara, me perdoa, irmão, era uma bagunça em cima daquele altar, rindo, debochando. Eu não quis falar nada porque eu me cuido para não ser um crítico. Eu cuido da minha língua para que refrear ela, guardo comigo e falo com Deus. Mas a Mari falou assim: que bagunça em cima desse altar. Eu olhei para ela e falei: que bagunça em cima desse altar. Sabe, é como se, cara, é um palco. Isso aqui jamais pode ser um palco. Não que eu seja alguém religioso, que essa casa do Senhor, não, mas isso aqui é um altar. Quantos concordam comigo? Esse é um altar. E se nós entendemos quem o Senhor é, o Santo dos Santos, nós devemos honrá-lo. Isso acontece quando você abre os seus olhos pela manhã. Isso acontece quando você está dirigindo seu carro. E isso vai se refletir apenas quando você entra na casa dele. Se eu estou errado, você me desculpe, rasga essa parte da mensagem. Mas eu te digo uma coisa: honrar o Senhor, temer o Senhor, é o princípio da sabedoria. Saber quem está no nosso meio é o princípio da sabedoria. Então te digo uma coisa: algo diferente está vindo na terra, e vai alcançar. Vai alcançar um povo que honra o Senhor e aprendeu a respeitá-lo. E as palavras do Senhor serão as palavras do soberano eternamente. E quando alguém que teme o Senhor abrir a boca e falar, então os céus dirão sim, amém, e chacoalhará a terra. Aleluia. Vamos colocar de pé.